Bom dia, meus irmãos, bom dia, meus amigos de todo o Brasil, também você em outra parte do mundo que estiver assistindo meu vídeo, um ótimo dia para vocês. Muito obrigado, meus irmãos, por me dar um apoio que vocês têm me dado, né? Graças a Deus, meus vídeos têm alcançado bastante pessoas, isso é graças a vocês que têm dado o joinha para mim, então eu agradeço vocês muito por isso. E peço a vocês que continuem me apoiando, continuem me ajudando. Eu estou numa caminhada aí para alertar as pessoas contra as trapaças das testemunhas de Jeová. E só com o apoio de vocês, meus irmãos, que eu vou conseguir chegar em mais e mais pessoas, né? Então eu peço a vocês que dêem um joinha para mim, por favor, para me ajudar, para que o YouTube divulgue mais meus vídeos. Você que ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, meus irmãos, faça isso para mim, tá? Me ajude aí. Eu estou na luta aí para completar 1000 inscritos e ainda está faltando bastante, mas com a ajuda de vocês, tudo vai dar certo. E também com a ajuda de Deus, eu não posso esquecer da ajuda de Deus, né? Meus irmãos, hoje eu vou falar um pouquinho sobre as trapaças das testemunhas de Jeová nas pregações que eles fazem de casa em casa. Eles saem fazendo ali as pregações de casa em casa e uma coisa que eles adoram é encontrar pessoas com pouco ou nenhum conhecimento bíblico. Aí eles usam aqueles argumentos deles, né? Textos fora de contextos, interpretações equivocadas, tudo para deixar os moradores no beco sem saída. Aí quando eles encontram um morador que acreditam que Jesus e o Pai, ou seja, Jesus e Deus, são iguais, aí eles têm um texto que é o trunfo deles, né, para mostrar para as pessoas. Esse texto fica no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 28. Aí eles fazem questão que o morador, que você, morador, lê na sua própria Bíblia, para que depois ele ainda possa curtir com a sua cara ainda. Então, aquele texto ali, Jesus diz assim, Jesus disse naquele texto que o Pai é maior do que ele. Jesus diz, vou para o Pai porque o Pai é maior do que eu. Aí ele te fala, viu? Na sua própria Bíblia diz que Jesus diz que o Pai é maior do que ele, né? Mas nessas alturas, ele está pensando, a testemunha de Jeová, está pensando que você está no beco sem saída. Pessoal, eu provei para ele aqui que Jesus é menor do que o Pai, pensando que você está no beco sem saída. Mas aí, preste atenção, morador. Você, morador que está me assistindo e que recebe visita das testemunhas de Jeová. Aí você vai fazer uma pergunta para ele, e agora é você que vai perguntar para ele. E os anjos? Os anjos também é maior do que Jesus? Jesus é menor do que os anjos também? Aí, ele vai responder que não, né? Que são iguais, porque segundo eles, Jesus é um anjo. Aí você vai dizer, não, você vai dizer para ele, não, a Bíblia diz também que, assim como a Bíblia diz que Jesus é menor do que o Pai, a Bíblia também diz que Jesus é menor do que os anjos. E você vai mostrar isso para eles, né? A Bíblia diz que Jesus é menor do que os anjos. Aí você vai convidar eles para ler Hebreus, capítulo 2, versículo 7 e depois o versículo 9. Ali diz que Jesus, por um pouco, foi feito menor do que os anjos, e de honra e glória o coroaste. Agora, também diz assim, o versículo 9 diz assim, vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido menor do que os anjos, Jesus, por causa do seu sofrimento e da morte, foi coroado de glória e honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Então,
Aí você vai perguntar para ele, e aí, o que você acha disso? Aqui diz também que Jesus é menor do que os anjos. O que você acha disso? Se for uma pessoa sensata, ele vai dizer que Jesus era menor do que os anjos, porque Jesus havia se esvaziado lá do céu e assumido a forma humana aqui na terra. Não é verdade? Mas aí você vai perguntar para ele, mas e quando Jesus disse que era menor do que o Pai? Ele também não tinha assumido a forma humana? Ele não estava na forma humana? Né? Aí é você que vai deixar ele no beco sem saída. Em vez de ser você, um orador que está no beco sem saída, aí é a testemunha de Jeová que está no beco sem saída. Né? Aí chegou a vez de você mostrar o seu conhecimento. Você vai dizer para ele: é evidente que Jesus esvaziou-se, assumiu a forma de homem e se tornou menor do que o Pai, assim como ele se tornou menor do que os anjos. Jesus se tornou menor do que o Pai, assim como ele se tornou menor do que os anjos. Aí ele vai te falar, com certeza, ele vai te falar que é impossível Jesus ser igual ao Pai, porque Jesus foi criado por Deus. Ele vai te falar, Jesus foi criado e o Pai não foi. É impossível Jesus ser igual a Deus. Aí, nessas alturas, é que você vai mostrar para ele todo o seu conhecimento e vai mostrar que as testemunhas de Jeová estão totalmente equivocadas. Aí você vai mostrar para ele alguns textos. Anota aí os textos que você vai mostrar para ele para dizer que Jesus não foi criado, que Jesus é eterno. Você vai ler para ele, ou para ela, para a testemunha de Jeová, Isaías capítulo 9, versículo 6. Que ali diz que Jesus é Deus forte e Pai da eternidade. Depois você vai ler Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que diz que as origens de Jesus são desde os tempos antigos, desde a eternidade. Depois você vai ler para ele Apocalipse, capítulo 22, versículo 13, onde o próprio Jesus disse: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E vai perguntar, depois de tudo isso, você vai perguntar para ele: e aí, o que você acha? Jesus foi criado ou não? O que você acha? Né? Depois de você considerar com ele esses textos, pergunta para ele então, né? Faça essa pergunta para ele, né? O que ele acha? Aí se for uma testemunha de Jeová bem sensata, ele vai reconhecer que está errado. Mas é muito difícil acontecer isso. Uma testemunha de Jeová convencer que está errado é muito difícil. Você pode provar para ele com A mais B que ele está errado, mas é muito difícil ele convencer. Porque a Bíblia para eles não vale nada. O que vale para eles é o que o corpo governante fala, ou seja, a direção deles. O que o corpo governante fala está muito acima da Bíblia, está acima de qualquer coisa. Então vai ser muito difícil eles convencer que está errado. Certamente ele vai falar para você assim: olha aqui, você é um apóstata, eu vou embora porque eu não converso com um apóstata. Não? Então, certamente ele vai falar isso para você. É 99,9% de certeza que ele vai falar para você que você é apóstata, simplesmente por você provar que ele está errado. Então é isso aí, para mostrar para vocês que as testemunhas de Jeová, eles encurralam as pessoas, é porque eles usam textos fora do contexto, argumentos totalmente equivocados para enganar as pessoas. Isso é o que o corpo governante ensina eles a fazer.